Olá, tudo jóia? Hoje o objetivo desse bate-papo é falar um pouco sobre, separei alguns temas legais, falar os principais sintomas, os sintomas mais comuns de bebês e de recém-nascidos, que é muito recorrente, essas dificuldades, essas dúvidas para muitos pais e mães, principalmente os pais de primeira viagem ou que têm dificuldade em ter uma rede de apoio. Vou falar um pouco dos saltos de desenvolvimento e como que eles estão associados com alguns sintomas que são comuns. Então, a gente vê muito no nosso estudo individual, né, situações que levam a gente a ter medo dos saltos. Mas eu vou explicar um pouquinho o que são os saltos, o que leva ele, qual que é a vantagem dele e o que a gente tem que fazer para não acontecer as coisas que as pessoas sempre alertam em relação aos saltos. Eu vou falar um pouco sobre as cólicas, vou falar sobre a disquesia, que é a dificuldade de evacuar, o desconforto para o ritmo intestinal funcionar bem, vou falar sobre o refluxo, vou falar sobre torcicolo e a dificuldade, às vezes, a gente perceber se a criança tem ou não um torcicolo, a gente vai associar, então, com a preferência de peito e várias outras questões. Eu vou falar um pouco sobre o tummy time, que é o tempo de barriga para baixo, e vou falar um pouco sobre a rotina de sono, um pouco da minha sequência, né, que é do Tudo sobre Bebês, que eu ensino a sequência de estímulos para a gente prevenir a maioria dessas complicações, e vou dar algumas dicas, e para você, Cláudio, que foi a primeira a entrar, eu vou dar algumas dicas para você também, para ajudar no seu bebezinho que está com 16 dias, tá joia? Então, primeiro, pessoal, quero falar dos sintomas mais comuns que os bebês apresentam e algumas dificuldades. Então, o que é uma dificuldade? Muito só centralizar uma imagem aqui. Isso. É, o início, né, da vida do bebê fora do útero é algo que é muito intenso para ele, para as mães, para os pais, porque ele acabou de passar de uma situação que ele estava controlado dentro da barriga e passou por uma situação que agora ele precisa ter alguém para alimentá-lo, para dar banho, para posicionar, e isso às vezes causa algumas dificuldades. Então, o que a gente observa nesses bebês de dificuldade? Às vezes, alguns bebês têm preferência no posicionamento de um dos seios. Às vezes, ele mama melhor no peito, às vezes, ele no outro peito ele mama, mas a mama da mãe fica muito dolorida. Isso é uma coisa que é comum, mas não é para ser normal. Quando a mamada da criança e a pega está eficiente, é uma situação que é quase não desconfortável no início e depois fica totalmente prazeroso para os dois. O que a gente observa? A criança que fica fazendo esse movimento do não na hora de mamar, a criança que joga a cabeça para trás na hora de mamar, a criança que às vezes parece que cansa para mamar ou precisa dormir no peito. Isso são situações que às vezes a gente precisa ligar um alerta. E aí, esse alerta ligado, o que a gente precisa observar? Primeiro, se a criança está ganhando peso. Se a criança estiver ganhando peso, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Então, ela ganhando peso, a gente vai já passar para a segunda parte, que é começar a observar se alguns movimentos da criança estão preservados. Por exemplo, algumas crianças a gente percebe que eles têm dificuldade na rotação. Isso aqui é algo que às vezes a gente não se atenta, mas onde precisa fazer essa rotação? Na hora de amamentar. Então, quando a gente posiciona a criança, a gente faz corpo com corpo e a criança faz uma leve rotação. Tem crianças que às vezes mama bem no peito e quando vai fazer a outra rotação, ele tem essa dificuldade de fazer esse posicionamento, ou seja, ela está apresentando alguma dificuldade nessa rotação da cervical. Então a gente tem que pensar se tem alguma coisa tensionando no crânio, na cabecinha, no pescocinho, no tronco. E se tiver, quando o bebê ainda está nesses primeiros meses, e principalmente nas primeiras semanas, né, os recém-nascidos, só com alguns posicionamentos e alguns estímulos que a gente consegue fazer, a gente consegue resolver isso. Por quê? Vocês já devem ter percebido que a criança, elas têm alguma, a gente chama de fontanela, que ainda são abertas. Então, independente do tipo de parto, seja parto normal, parto cesárea, é uma situação, assim como eu falei, que é intensa. Essas fontanelas, elas são abertas para justamente na hora que passar no canal do parto, essa estrutura ter a capacidade de deformar para passar no canal vaginal. E se for um parto cesárea,
Na hora de fazer a retirada do bebê de dentro do útero, a própria retirada pelo obstetra também pode causar uma tensão. Então, desde o normal e o cesárea pode causar algumas tensões. E essas tensões, geralmente, nas primeiras horas, a criança já volta com a cabeça quase que ao normal, ou seja, ela nasce com a cabeça mais cônica, quando é um parto normal, natural, e quando as primeiras horas já volta muito. Porém, algumas crianças precisam de um pouco mais de tempo, alguns dias, por exemplo. Algumas crianças chegam a demorar uns 3 a 5 dias. Porém, uma parcela um pouco menor são aquelas crianças que às vezes ficam com algumas tensões. Então, quando a gente vai palpando a região da cabecinha da criança, às vezes a gente sente uma valazinha, né? Uma linha, que às vezes você vê que não é ósseo. E em outros lugares a gente pode observar que às vezes tem um degrau. Se tiver um degrau de um lado e não tiver um degrau do outro, opa, é um sinal de atenção. Que eu sei que ali tem uma assimetria. E às vezes as assimetrias é que o corpo ainda está colocando as estruturas no lugar. E assim como eu falei, tem uma situação que o corpo mesmo desenvolve para corrigir essas disfunções, corrigir essas assimetrias. E o que é isso? É os desenvolvimentos, são os saltos de desenvolvimento. Então a gente lê, igual eu falei na internet, sobre os saltos de desenvolvimento e isso causa muito medo. Só que é um salto de desenvolvimento que faz a criança ter habilidades de aquisições de habilidades. Por exemplo, aquisição de, às vezes, mamar de forma mais voluntária do que intuitiva. A habilidade da criança querer pegar um objeto mais de forma voluntária do que intuitiva. A situação que a criança começar a rolar de forma mais voluntária do que intuitiva. Porque no início é nossa função como responsável pelo bebê de estimular isso. Estimular na hora certa. E no primeiro mês, isso faz toda a diferença para melhorar a qualidade da alimentação, para melhorar lá por volta dos 6 meses, uma boa introdução alimentar, para daqui a pouco estimular a criança a ficar em 4 apoios, para a criança começar a andar. Então, tudo isso faz diferença nesse primeiro mês. E isso, o neném, Cláudio, que agora está com 16 dias, a gente conseguindo fazer esses estímulos, tanto de forma a tratar ou a corrigir, ou de forma a prevenir. Então, esses estímulos, né, essa sequência tanto da rotina de sono, da sequência terapêutica ou preventiva do Tudo sobre Bebês, ou alguns cuidados para amamentar, agora vai fazer toda a diferença. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Em passar despercebido, ou às vezes a gente normalizar. Ah, meu filho tem dificuldade aqui, mas quando eu coloco ele invertido, ele mama bem. Ou quando eu coloco ele sentado, ele mama bem. Se eu tiver que manejar demais para a criança conseguir mamar, eu estou negligenciando algum sinal que ele está me dando. E às vezes, com estímulos leves, a gente consegue resolver. Então, o que a gente observa de comum nesses sinais? Então, a criança que às vezes começa a ter essa dificuldade ou preferência de peito, ou a criança que às vezes não consegue pegar peito e pelo motivo de ganho de peso, que é o principal, a gente entra com a fórmula. E aí, entrando com a fórmula, algumas crianças começam a ter alguns padrões de cólicas ou disquesias, porque o programado era ele amamentar. Então, chegou algo que foi diferente. Ele precisa de um tempo para se adaptar ou precisa ajustar essa fórmula. Outra questão, então a gente falou dificuldade da alimentação, dificuldade às vezes de ter que colocar a fórmula, a gente observa as crianças que às vezes não aceitam, por exemplo, o tummy time, barriguinha para baixo. A gente tem crianças que às vezes têm relação com refluxo, né? Ou ele tem um golfo excessivo, ou é um refluxozinho em jato. Então a gente entende se o leite está voltando, a única situação que eu normalizo é quando a mãe produz muito leite e a criança ela mama com muita eficiência. Então a criança mamando com muita eficiência e a mãe produzindo muito leite, nessa situação eu posso permitir que às vezes tenha um retorno do leite, porque ele não cabe. Então, eu quero mostrar aqui, porque é outro medo de muitas mães. Ah, eu não sei se o meu leite está sendo suficiente, eu não sei se está sendo demais. Então, aqui, ó, eu tenho uma escalazinha. Aqui, ó. Aqui eu mostro o bebê com um dia, o bebê com 3 dias, o bebê com uma semana e um mês. E ele fala, nossa, não sei se meu leite está sustentando. Olha, no primeiro dia, são cerca de 7 ml que cabe dentro da barriguinha, do estômago do bebê, que é uma cereja. Aqui, perto do terceiro dia, 27 ml. Perto do primeira semana, 60 ml. Perto do primeiro mês, 150 ml.
E aqui está um dos motivos que, às vezes, o bebê, no primeiro mês, ele mama toda hora. Por quê? Porque ele não cabe. Então, por não caber, ele vai sentir a fome, a vontade de comer com mais frequência. E ainda, nos primeiros dias, ele fica ainda mais no peito. Por quê? Porque, às vezes, o leite tem mais característica do colostro. Não é aquela parte mais densa, com mais gordura, com mais saciedade. Então, quando o bebê consegue mamar o peito até o final, para depois passar para o outro, a chance do bebê conseguir ficar mais tempo sem mamar, sem a vontade de mamar, é melhor. Lembrando que o que a gente recomenda é a livre demanda. A criança chora de fome, a gente oferece o peito. Não nesse caso, eu acho não, nesse início, não acho tão interessante a gente já fazer uma rotina para amamentar, por causa dessa demanda do estômago ainda ter uma capacidade menor, a gente precisa oferecer mais para aquele ganho de peso. Então, desses sintomas comuns, a cólica, o refluxo, disquesia, a gente tem esses recursos que a gente consegue fazer no dia a dia para tratar, para aliviar e para prevenir. Então, agora falando do salto de desenvolvimento, que eu comecei a falar. O salto de desenvolvimento, ele significa que o sistema está crescendo de forma acelerada. Ele crescendo de forma acelerada, ele vai ter aquisições motoras, aquisições de linguagem, aquisições sociais, né, de interação, percepção, né, sensitivas. Então, todas essas interações, elas precisam de ter um crescimento. E a gente sabe que no início, principalmente nos 6 primeiros meses, a criança ela tem um crescimento super acelerado. Nos 3 primeiros meses, a gente observa um crescimento maior dessa região aqui de trás. Então, a gente tem um super crescimento aqui. E do terceiro até o 6º mês, em proporção, essa parte da frente ela cresce um pouco mais. Então, nesses 6 primeiros meses, é onde os saltos de desenvolvimento causam mais medo na gente. Então, imagina que eu estou crescendo e cada tensãozinha que eu cause no sistema nervoso central, seja do adulto, seja da criança, causa repercussão. Então, na criança, quando a gente tem uma área que está mais tensionada, então, pela criança, às vezes, ter preferência, às vezes, de dormir com a cabecinha só para um lado, ou quando a gente coloca ela na cadeirinha ou no colo, ela fica a cabecinha só inclinada, aquela área ali pode ter tensão. E nosso objetivo é tirar essa tensão com rotinas de posicionamento. Então, quando a gente fala a criança, ela não deve dormir de barriga para baixo ou de lado no início. Realmente ela não deve. Mas nada impede que a gente posicione as cabecinhas um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Isso faz a gente prevenir as assimetrias de crânio, que em alguns casos são os motivos de causar refluxo, gofo excessivo, cólica, disquesia e às vezes trazer alguns atrasos no desenvolvimento. A criança que às vezes tem dificuldade em manipular, tem dificuldade em alcançar objetos, tem dificuldade às vezes de alcançar o rolar, dificuldade de pivotear. Então, a gente falou dos sintomas mais comuns, a gente falou da importância do salto de desenvolvimento, que às vezes é esse supercrescimento que causa esse desconforto. E quando a gente consegue fazer as técnicas para tirar essas tensões do crânio, da região cervical, do tórax, da região abdominal e pélvica, a gente consegue resolver e a maioria das vezes a gente consegue tirar toda a tensão ou prevenir que isso aconteça, porque os saltos, se Deus quiser, eles vão acontecer, que os saltos são super bons. Então, daqui para frente, vocês não vão ter mais medo do salto de desenvolvimento. Vocês vão dar graças a Deus. Por quê? Porque vocês vão estar fazendo os estímulos, os posicionamentos. E no final eu vou dar uma dicasinha super legal dessas manobras que a gente pode fazer, tá bom? Então, eu quero falar agora de uma coisa que ajuda muito nessa questão dos posicionamentos, que são a forma da gente apoiar. Então, deixa eu virar um pouquinho aqui para baixo. Meu roteirinho aqui. Então, depois eu vou colocar no lugar mais fácil de vocês enxergarem. Os bebês, assim como o da Cláudia, aqui a Fernanda e a Carol, o bebê de vocês, ele tem qual idade? Para mim poder ser um pouco mais direcionado para vocês também. A gente tem que ter alguns cuidados. E assim como eu falei, a gente evita deitar a criança de barriguinha para baixo. Pela recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, pelo risco de sufocamento. Mas isso não impede que a gente faça o tummy time. Isso não impede que a gente faça os estímulos de apoiar outras regiões. Então, imagina, Fernanda, seu bebê de 1 mês. Ela disse, olha, eu morro de medo de colocar minha criança de barriguinha para baixo.
Nesse primeiro mês, eles já começam a fazer isso aqui, ó, da pequenas elevadas. Isso é super importante para a gente conseguir trabalhar a força muscular da região cervical, para daqui a pouco a gente conseguir fazer a introdução alimentar. Então, imagina uma criança, então, um dos principais motivos da gente não conseguir fazer a introdução aos 6 meses é uma criança que não tem controle cervical. Aí, por quê? Ah, mas eu não coloco, na hora que eu coloco, ele gosta. Isso não coloco porque ele não aceita nada. E às vezes a criança não está aceitando o tummy time, não aceita a barriguinha para baixo, na cama, no berço, é porque aquilo ali está incomodando. E vocês concordam que a forma da criança se comunicar é chorando? Então, você colocou a criança do tummy time, nossa, se ela não ficou nem 30 segundos, possivelmente tem alguma coisa incomodando. E quando a gente consegue colocar esse estímulo precoce, a criança não acostuma a não gostar. Porque tem algumas crianças que às vezes a atenção já até sumiu. Mas a atenção sumiu, mas o desconforto deixou uma memória, deixou um hábito. Então a criança não vai aceitar ficar de barriguinha para baixo. Não é porque não está doendo, mas porque ela não acostumou. Então a gente vai colocar ó, a criança de barriguinha para baixo, primeiro, na região do braço, é uma posição que as crianças adoram, e aí a gente coloca a criança de barriguinha para baixo, alterna para um lado, coloca para o outro, porque aqui a gente ó, já está estimulando a rotaçãozinha da cabeça. Ó, a gente pode carregar a criança de lado, que aqui ó, a gente já alonga a cabecinha. Pode colocar a criança para o outro lado, ó, aqui ó, a gente já alonga a cabecinha. E é aquele alongamento que a gente não está forçando o alongamento, é uma posição, e ele super gosta. Para depois a gente conseguir colocar a criança, por exemplo, ó, no peito, elas adoram, para depois a gente ficar mais recostado, que elas vão gostar mais ainda. Para depois a gente colocar a criança às vezes no colo, que só delas estar em contato, elas vão gostar também. Colocou no colo, estabilizou, faz contato visual, roda a cabeça para um lado, roda para o outro. Nesse início que a criança está muito novinha, elas enxergam menos de 30 centímetros de distância, com mais clareza. Então, a gente tem que ter alguns estímulos que tenham cor, movimento e som que chamam bem a atenção, ou simplesmente contato visual com eles. Outra forma que é importante a gente fazer, os posicionamentos, para evitar esses torcicolos, a gente colocou a criança para dormir, por exemplo. Colocou a criança para dormir, assim como eu falei, a gente pede para não deixar a criança dormir de barriguinha para baixo. Mas nada impede a gente fazer alguns apoios. Ó. Então, eu pego uma fraldinha, que não é para fazer a criança dormir de lado. Deixa eu tirar esse chat aqui. Não é para a criança dormir de lado. É para fazer uma leve diagonal. Porque a criança de 1 mês ainda não tem capacidade de rodar, de rolar. Então, a gente fica menos despreocupado. Não precisa ser algo grande. Um leve estímulo, uma fraldinha que já vai fazer com que a criança não tenha tanta vontade de virar para cá e ficar mais confortável virado para cá. E aí que eu oriento as crianças que dormem a noite toda, dia par, dorme de um lado, e dia ímpar, dorme apoiado do outro. E as crianças que às vezes têm vários despertares noturnos, a gente pode alternar por posicionamento. E aí, nesse inicinho, a gente observa que muitos bebês são bebês que só dormem no colo. Bebês que, quando a gente coloca no berço, parece que o berço tem espinho. Tem mãe que fala isso aqui no consultório. Isso significa, de novo, que tem algo incomodando. E aí, com essas manobras e posicionamentos que a gente ensina no crânio, na cervical, no tórax, abdômen e quadril, a gente tira essa sensibilidade do bebê e faz com que ele consiga apoiar. Ah, Vinícius, se eu fizer hoje já resolve? Não, não resolve. Porque a nossa massagem que a gente faz, ela é muito sutil. Ela é tão sutil que às vezes a criança gosta da massagem, é algo que é para ser prazeroso. Então a gente fazendo essas massagens com um intervalo de 1 a 5 dias, a criança já aceita. Principalmente de vocês, que eles estão com, um está com 15 dias e o outro está com 1 mês. Então, a gente fazendo esses posicionamentos, a criança vai aceitar e ela vai permitir ficar no berço. E cada vez mais tempo. Então, outra coisa importante que eu quero falar é a importância do tummy time. Então, eu falei desse dormir de barriga para baixo, que não deve, a gente pode posicionar com alguns posicionamentos. E se isso só, a gente já previne muita coisa. E o que causa mais medo é, por exemplo, a plagicefalia, que foi o que eu postei ontem. Uma criança que veio já aqui com 6 meses, que a mãe, por orientação, ou às vezes não teve acesso a algumas informações, a criança só preferiu dormir de um lado, ela não reparou, e ela começou a ter essa assimetria, que é a plagiocefalia.
E aí, quando a gente consegue corrigir o posicionamento e tirar essas tensões, a criança corrige, mas tem que ter um prazo. Mas o mais importante aqui é a gente não deixar que isso aconteça. E aqui é o momento, é a hora que a gente tem para prevenir, é agora. Agora que o seu bebê está com 15 dias, agora que o seu bebê está com 3 semanas, um mês, e depois, às vezes, vai precisar da nossa ajuda profissional, porque aquilo a criança já acostumou com aquilo. Nesse início, vocês vão fazer preventivamente, ou tratar tão cedo que não é preciso ir para o profissional. E o que eu ensino também, que às vezes essas tensões que a criança tem, que dificulta a amamentação, posicionamento, está na região da face. E aí a gente ensina algumas massagens na face e na região de boca, para a gente tirar essa tensão. E o que a gente pode observar nessas tensões, da dificuldade de amamentar? Criança que mama estalando, ou que parece estar engolindo ar. Isso significa que alguma musculatura aqui está tensa. Então, a gente precisa alongar, mobilizar, para na hora que a criança fizer a força de sucção e abertura e fechamento, aquele movimento seja de sugar, não de morder. Porque aí a criança tem essa dificuldade e ela cansa mais. Então, ela precisa gastar mais energia, então mama mais rápido e menos eficiente. E se a criança mama mais rápido e menos eficiente, a mãe produz menos leite. Então, é um ciclo. Então, tudo foi muito bem planejado por alguém, né? Então, a gente precisa ter uma sucção eficiente, que dá o estímulo correto, que aí a mãe vai conseguir produzir a quantidade que o bebê precisa. E aquela quantidade que não precisa ser gigantesca, porque isso vai aumentando progressivamente. E outra coisa que eu fiquei de falar com vocês, é sobre a rotina. Rotina de sono, rotina de estímulos, né, tudo sobre bebês, e a rotina também de amamentar. Então, vou começar pelo amamentar, para não criar muita confusão. Amamentar, no início, a gente não cria rotina, a gente faz livre demanda. Mas depois a gente consegue organizar e entender melhor os horários que a criança geralmente precisa. A rotina do sono, desde o sono das cochiladas, desde o sono noturno, elas devem existir e, no meu ponto de vista, não tem que ser algo que vai exigir tanta burocracia, tantas situações que ficam muito metódicas. A gente pode fazer mais leve. Posso diminuição das luzes, tem coisas, né? A gente diminuir a luz e já fazer as massagens do crânio, antes de amamentar, e a massagem da região da face, da região da axila e mandíbula, já vai preparar o bebê para amamentar e já vai começar a entender que depois daquilo já vai vir uma rotina de sono. Então a gente já vai para um lugar mais tranquilo, a gente já faz aqueles exercícios que eu ensinei da respiração, tá lá na plataforma, situação que às vezes faz a mãe acalmar, para a gente diminuir situações que levam estresse para o nosso sistema e que vai para o leite. Então, a gente diminui o nosso estresse, a gente diminui a quantidade de cortisol para a gente e diminui para o bebê também. Aí o bebê fica mais tranquilo. Isso tudo eu ensino lá também. E outra coisa legal que eu quero falar é da sequência. Então, como você está aqui, me falou a idade do seu bebê, que tem 15 dias, eu vou dar uma dicasinha para você fazer, mas o legal é fazer a sequência inteira. Então, para a gente falar, sabe, Vinícius, meu bebê não faz cocô. Meu bebê, às vezes, tem dificuldade de soltar pum. Meu bebê não aceita peito. O meu bebê, às vezes, ele tem dificuldade na sucção, ou ele chora quando eu vou dar banho, encosta em algum lugar na cabecinha. Então, tem que fazer a sequência, tem que fazer os estímulos. E os toques são muito sutis, tão sutis que a criança, ela gosta. E aí vira um ritual. Então, o que é uma dica que eu posso dar? Então, a criança deitadinha, a gente vai fazer o estímulo para ela rodar para o lado, e aí a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Só de torção. Você entende que talvez quando a gente faz essa torção leve, o bebê que o corpo é muito assim, a gente pode estar alongando todo o corpo. Então a gente pode oscilar depois, ou roda a cabecinha para o lado e faz a torção para o outro lado. Levinho, é uma dança. A criança tem que aceitar, permitir. Isso pode ser no colo, pode ser aqui, ó. Às vezes a criança está aqui apoiadinha, a gente faz a rotaçãozinha, pode chamar aqui, estimular na frente do espelho, ó. A gente apoia, estabiliza o tronco e roda. Isso aqui é uma mega dica. Parece que é bobo, mas o tanto que isso aqui resolve, posiciona para o outro lado e roda para o outro lado. A gente consegue alongar muito. O barriguinha para baixo. Nos próximos bate-papos, eu vou falar de menos variedade de assunto e vou focar mais, por exemplo, em tummy time, vou focar em dicas para amamentação,
eu vou focar no torcicolo, eu vou focar na preferência de peito, então depois eu vou ser mais específico daqui para baixo. E aí, deixa eu perguntar para Cláudia. Cláudia, você está tendo alguma dificuldade? Me manda aqui no chat. Que tipo de dificuldade que atualmente você está tendo com seu bebê de 16 dias? Que eu vou te dar uma super dica para te ajudar, caso você esteja tendo alguma. Não, mama, toda vez que toma leite, não, fica se contorcendo de dor. Ó, isso é mega comum, assim como eu falei no início do vídeo, né? A criança não mamar por N motivos, né? Pode ser qualquer um, inclusive essa da dificuldade da função mecânica. E aí, uma coisa que tem que saber é se você foi por circunstâncias ou for por situações pessoais que desistiu não amamentar. Mas se for por... Ok, isso é bem comum das cólicas. O que a gente faz? As crianças, elas geralmente, eu falo isso sempre, mas elas nascem com um sistema digestivo imaturo. Então, alguns pediatras já prescrevem desde o início o probiótico, que é o lactobacilo. Porém, a criança também, às vezes, por causa dessas tensões no crânio, ela fica com uma incoordenação. E essa incoordenação faz com que o sistema digestivo ele contraia em alguns lugares que naquele momento não precisa. Então, por exemplo, imagina que a gente vai fazer um preparo para um exame e tem que tomar um laxante. Chega um momento que parece que não tem mais nada no intestino, mas o laxante ainda manda contorcer, contrair. E é isso que acontece com o bebê. Essa incoordenação que faz dificultar a amamentação, faz dificultar o ritmo intestinal, faz dificultar o posicionamento, também vai causar essa incoordenação, essa alteração do ritmo intestinal. Então, essa incoordenação que seu bebê possa estar sentindo, é bem provável que seja a incoordenação e não só a intolerância da fórmula, do NAN. Porque você concorda que geralmente esses NANs, eles são biocompatíveis? Geralmente, muitas crianças tomam e não sentem desconforto. Só que o NAN é só mais uma coisa que colocou na situação. Então, possivelmente, ele não conseguiu mamar por uma disfunção mecânica, que às vezes com as massagens que a gente faz na bochecha, na região do ouvido, da boca, da cervical, geralmente ele até consegue mamar. Então, já atendi algumas mães aqui no consultório que às vezes, nossa, isso fui aí hoje, a amamentação melhorou muito. E aí, o que eu oriento? As massagens, a sequência de liberação, porque isso ajuda. E aí, quando a mãe ainda consegue produzir um pouco de leite, às vezes a gente consegue até retornar para a amamentação. Então, a gente for colocar na ponta do lápis, é super mais importante a gente tentar voltar para essa produção do leite, que só insistir em controlar a criança conseguir mamar uma fórmula, né? Então, voltando, ó, a gente fazendo esses estímulos, a gente depois precisa liberar essa região cervical, e aí a gente, com aquele movimento que eu te ensinei, ó, de torção do corpo, a gente consegue, às vezes, tirar essa tensão do tronco. Tirando essa tensão do tronco, a gente vai liberar a musculatura respiratória, que tem relação com todo o movimento abdominal, que vai melhorar esse ritmo de coordenação, para depois a gente organizar a forma de movimentar, principalmente o intestino grosso, que é onde faz o bolo fecal para sair. Então, se a gente não tiver essa boa coordenação, a gente não consegue ter esse ritmo. E eu até coloquei aqui no início, eu vou até mandar de novo, que eu não sei se vai ficar para você. Vou mandar o link aqui de novo, que quem participou aqui da live, quem está aqui na live, eu vou dar um desconto de 50% na plataforma para ter acesso a todas as massagens de forma completa. E caso o seu caso do seu bebê for essa de dificuldade de amamentar, por essa tensão na maxila, ou por alguma tensão no tronco, dificulta o posicionamento, e que causa esses desconfortos abdominais não só da fórmula, possivelmente ele vai responder bem, tá? Então, vou mandar aqui de novo. Eu não sei se eu consegui esclarecer todas as suas dúvidas de forma particular. Tem alguma coisa que talvez você ache que seu bebê se enquadrou dentro do que eu falei, que é importante? Mas, caso não esteja fazendo ainda, o que eu oriento? Bebês
de 0 dias até um mês, eles têm que ficar pelo menos 10 minutos de barriga para baixo. E não é direto, é 10 minutos picados ao longo do dia. E é com a criança acordada, é para ser um estímulo do tummy time. Então pode ser aqui no braço, mas não pode ser todos os 10 minutos, pode ser na cama, que a gente vai posicionar a criança. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar como que a gente faz os posicionamentos, tá? E pode ser no colo, pode ser no tronco, deitado na cama, apoiado, a criança gosta. Isso por si só já ajuda muito. Então, no primeiro mês, pelo menos 10 minutos. Do segundo mês até o terceiro mês, pelo menos 20 minutos. E do terceiro mês até o sexto mês de vida, que é onde a criança já, a partir do sexto mês, já fica mais sentada, é pelo menos 40 minutos. Isso vai ajudar muito em vários marcos de desenvolvimento. Tá? Então, eu vou virar aqui a câmera para poder mostrar algumas formas de posicionamento no tummy time, tá bom? Então, isso. Tenho meus dois bonequinhos. E aqui, ó, uma coisa que eu gosto. Vou virar a câmera aqui. Uma coisa que eu gosto muito é o uso da bolsa. Essa bolsa aqui, uma forma de gel, a gente consegue colocar na região abdominal, que alivia muitas cólicas que a gente tira sem nada da região. Então, aqui, ó, tummy time. Tempo da criança de barriguinha para baixo. Então, a gente vai começar. Primeiro, ó, apoiou, a gente pode começar com apoio aqui no tronco. Aí a criança, a gente vai fazer as rotações da cabeça para um lado. Aqui. Vou responder já já. Que bom, você ainda produz, mas vamos dar um jeito. Ó, a gente vai apoiar aqui para um lado, a gente vai colocar, apoiar para o outro, para sempre, ó. Hora fazer a rotação da cabeça para um lado, hora fazer a rotação da cabeça para o outro. Isso já é tratamento, isso já está ajudando o bebê. Depois a gente vai começar a fazer apoio no colo. Roda a cabeça da criança para um lado, do outro lado do colo, a gente roda a criança da cabeça para o outro lado, sempre fazendo um movimento, contato, conversando para dar segurança. A gente pode fazer o apoio no colo, assim como mostrei ali na cadeira. E, ó, o principal, deixa eu virar um pouquinho aqui para baixo. A gente colocou a criancinha de barriguinha para baixo. Ah, Vinícius, ela chora muito, então a gente faz aquele protocolo ali antes. Então, colocou aqui, para ela chorar menos, a gente pode fazer um apoio com almofada de amamentação, pode fazer um apoio com um bolinho, para a cabeça não ficar tão forçada no chão. Então, aqui apoiando no tronco, ó, elas têm mais flexibilidade para movimentar o braço e a cabeça, que ele já começa a fazer isso aqui, ó, um pouquinho. E aí depois a gente estimula. A gente pode estimular quando eles já dão conta de espontâneo com algum movimento, ou movimento de tom, virando para todos os lados. E aí, ó, o que eu gosto? Quando a criança a mãe já tem um pouco mais de habilidade, da gente não só colocar, né, fazer isso aqui, mas a gente estimular o rolar. Então a gente posiciona um bracinho para cima, ó, então esse bracinho está para cima, o outro está para baixo. Aí eu vou apoiando, estabilizo a cabecinha, ó, e apoiei. Apoiei, a criança já começou a entender que existe o rolar. Mesmo que ainda não tenha habilidade de forma espontânea, eu coloco apoio. Coloco apoio, brinco, faço som, movimento, para o outro lado. Tento movimentar de forma independente do movimento. Faço cor, movimento, contato visual, apoio. Na hora de voltar, a mesma coisa. Ó. Apoio o bracinho para cima, estabilizo o tronco e vou rolar a criança. E ela já vai aprendendo a rolar. Tá? Outra dica que eu vou dar aqui de bônus para vocês é para essa criança que tem dificuldade de amamentar, essa criança tem dificuldade de pegar peito. A gente apoia a criança com a cabeça para um lado e o tronco para o outro. E aí a gente vai fazer essa torção. Então, estabiliza o tronco ó, e movimento leve ó, de trazer a coxa para um lado e o tronco para o outro, fazendo isso aqui. Ó, e para o outro lado. Agora, o corpo para cá e perninha para cá. Tá bom? Vou responder sua pergunta aqui. Eu ainda tenho leite no peito, porém não fiz bico. Acho que por esse motivo ele não pega o peito. Então, possivelmente, você ainda está fazendo ordenha, né? E aí você está ordenhando, está dando leite para ele não mamadeira, possivelmente, né? Associado com não. Então,
Assim como eu falei, para você ter uma produção de leite, a criança precisa sugar. A ordenha ajuda um pouco, possivelmente é por isso que você ainda não parou de produzir. Mas quando a gente faz esses estímulos que eu ensinei e vou ensinar na plataforma para vocês, a gente consegue fazer que a criança libere essas tensões para que ela consiga sugar. Então, assim, se você ainda produz, a gente está correndo contra o tempo, mas é possível. Então, eu quero que você faça, ó, a criança na idade do seu bebê, geralmente ele mama a cada 1 hora, até cada 2 horas. Assim como eu falei, você produzindo mais leite, vai ser um leite mais gorduroso, vai sustentar mais ele. Então, sendo mais gorduroso e sustentando mais ele, ele vai acordar menos à noite. E a gente vai fazer todas as manobras para não dar tensão e despertar dormir mais. E aí vai ficar menos tensionado, irritado, e a musculatura não vai tensionar tanto. Então, para você, eu acho assim que é fundamental você tentar fazer todas as sequências. E aí, essa oferta, que ela fica até 10h30, para a gente conseguir fazer todos esses estímulos. E eu estou sempre disponível no Instagram para tirar as dúvidas. A gente tem um acesso também ao WhatsApp, que sou eu que respondo, eu que oriento. Caso tenha alguma dúvida, queira mandar o vídeo de como que está sendo a amamentação, como que é a boquinha dele, como que é a pega, tudo isso eu posso orientar. Lá na plataforma eu oriento o WhatsApp, que consegue falar comigo, geralmente nos horários, que toda vez que eu consigo pegar o telefone, eu respondo todas as dúvidas. E é isso. Acho que se você conseguir fazer isso, os estímulos, de 3 a 5 dias, ele já melhora muito. Mas não deixa para depois, porque seu bebê, você está com 15 dias, você ainda produz leite, dá tempo ainda. Então, ainda mais que está sentindo essas cólicas, que dificulta o processo todo, causa irritabilidade, dificuldade até na relação em casa por causa da privação de sono, tanto dele quanto de você. Tá bom? Tem mais alguma dúvida que eu possa tirar de vocês? Eu tenho mais uns 5 minutinhos aqui que eu consigo ajudar. Uhum. E eu espero que eu tenha te ajudado também, né, Cláudia, com o seu bebê. Hum. Gente, ó, vou fazer uma nova, eu vou tentar fazer bate-papo, né, toda semana, pelo menos umas 2 vezes. Cláudia, aproveita o desconto de 50% até agora, 10h30. Depois eu vou voltar ao preço normal, tá? O cupom está em cima. Vai te ajudar muito. Se você não quiser adquirir, vai atrás de um osteopata da sua cidade. Não sei se você está na minha cidade, né? Ou se você está em outro estado. Mas se você não for adquirir curso, procura um osteopata, procura uma fono, que tudo que eu ensinei no curso é esses dois profissionais, tanto o osteopata quanto a fono nessa região da face. Né? O osteopata vai trabalhar tanto crânio, face e corpo inteiro. Vai te ajudar muito. Então não deixa passar esse tempo. O leite materno é fundamental para você, para ele, e melhora muito esse vínculo de contato. Lá eu falo um pouco desse vínculo que vai te ajudar muito, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês que estavam aqui. E tendo qualquer dúvida, me manda lá uma mensagem no direct. E pessoal da plataforma, eu continuo à disposição lá no WhatsApp, tá bom? A gente vai, daqui a pouco, eu ganhando mais volume de pessoas, a gente vai fazer um grupo aí tirando dúvidas e um ajudando o outro, tá bom? Tchau, tchau.